tema do vídeo de hoje é Big Brother. Solta a vinheta. Olá, antes de qualquer coisa, meu nome é Pedro Henrique Máximo, sou arquiteto, professor, estudo Bauman há mais de 10 anos e seja bem-vindo ao canal Meu Amigo Bauman, esse lugar aqui que eu estou construindo para conversar sobre a teoria de Bauman e aprofundar no pensamento dele. Bom, o tema do vídeo de hoje, como a gente já conversou, é Big Brother. Pretendo fazer uma trama difícil, então gostaria que você assistisse o vídeo até o final, entre George Orwell, Michel Foucault e a teoria de Zygmunt Bauman sobre esse fenômeno, tentar entender do ponto de vista sociológico o que representa esse reality show para nós aqui do Brasil. O vídeo ele se divide em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro 1984, que é um livro que inspirou muito também as leituras de Bauman, e tentar articular essa obra literária com as interpretações de Foucault. Num segundo momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre o próprio Bauman e como ele interpreta esse fenômeno do Big Brother, mas não só do Big Brother, como eu falei, do ponto de vista sociológico, o que representa essa exposição das vidas particulares, essas câmeras voltadas para as pessoas e divulgadas, visualizadas por milhões e milhões de pessoas. Então, vamos lá. Bom, a obra 1984 de George Orwell é lida e concebida e entendida como uma obra literária que tem uma envergadura política gigante, mas voltada especificamente para os regimes totalitários. E nesse vídeo eu quero fazer uma leitura um pouco mais abrangente desse livro, que cunhou o termo Big Brother, que nas traduções é lido como o Grande Irmão. Basicamente, no livro não está claro quem é o Big Brother, de onde ele vem, quando ele nasce, quando ele vai morrer, até levanta-se no livro e cogita-se a hipótese de que ele não vai morrer. Mas basicamente é aquela estrutura, divide a sociedade em classes, né? O proletário, a classe política, né? Os políticos vinculados ao grande partido, e, de fato, a imagem do Big Brother que está acima do próprio partido, né? E o que é interessante é que existe, a partir dessa hierarquia, diversas funções, e essas funções, elas basicamente visam o controle da sociedade, né? O controle pela repressão, o controle pela vigia constante, né? E pelo cerceamento do comportamento das pessoas. Busca-se, em 1984, a ordem pelo controle. E essa basicamente é a estratégia da sociedade moderna, do Estado moderno, do mercado moderno, e que remonta basicamente a uma imagem que Foucault publicizou. Não foi o Foucault que criou essa imagem, mas foi o Michel Foucault que publicizou em Vigiar e Punir a ideia e a lógica do panóptico. O panóptico era uma prisão circular desenvolvida pelos irmãos Bentham no final do século XVIII, que visava basicamente otimizar os recursos do Estado para a construção de prisões. E essa otimização tinha como lógica poucas pessoas numa torre central vigiando outras pessoas no perímetro desse círculo, que é basicamente a planta arquitetônica do panóptico. Essas duas imagens, do panóptico e do Grande Irmão, elas têm uma correlação muito forte, né? Embora nem Foucault tenha citado a obra do George Orwell e nem o George Orwell tenha se referido claramente à imagem do panóptico. Mas basicamente essa é uma síntese arquetípica, um arquétipo de como funcionava o Estado moderno. Tá? O poder central, o cerceamento do comportamento humano, e que foi basicamente em todo o século XIX replicado nas escolas, creches, asilos, manicômios, fábricas das indústrias, né? Poucas pessoas coordenando o trabalho de muitas pessoas e utilizando-se da técnica da vigilância para conduzir o comportamento humano ao objetivo fim daquele espaço. Então, a escola, o objetivo fim era disciplinar as pessoas no século XIX, para que elas pudessem posteriormente se vincular às indústrias, ao trabalho, né? Nos hospitais, a mesma coisa. E, em síntese, essa como a imagem do Estado moderno também foi uma interpretação do Foucault.
existe uma centralização do poder a partir dessa hierarquia e que também, de certo modo, foi reproduzida de modo muito claro, de modo muito efetivo em 1984 de George Orwell. E eles estão conversando sobre isso, né? George Orwell em 1949 é a data da publicação e Michel Foucault Vigiar e Punir em 1975. Mas em síntese eles se referem à constituição do Estado moderno a partir do arquétipo do Big Brother, do grande irmão, no caso do Orwell, e o arquétipo do panóptico, no caso do Foucault. Mas agora a gente migra para o segundo ponto. Existe essa correlação e aí vem as interpretações de Bauman sobre estes dois fenômenos. Para o nosso amigo Bauman, para o meu amigo Bauman, existe um limite na interpretação do Foucault a partir do panóptico como a síntese do Estado moderno, a síntese da autoridade do Estado moderno. Num primeiro momento, porque é uma estratégia muito vinculada à sua dimensão territorial, à dimensão territorial do panóptico. Ele se encontra localizado em espaços específicos da cidade, como as creches, como os hospitais, escolas, prisões e daí por diante. Existiu para o nosso amigo Bauman uma outra dimensão do comportamento das massas, que é a partir da estratégia do que ele chama de sinóptico. O sinóptico é o oposto do panóptico, no qual existe uma massa popular gigantesca assistindo e observando de perto o comportamento de poucas pessoas. E essa, basicamente, é uma estratégia extraterritorial. Eu não preciso admirar uma pessoa, ou eu não preciso ficar olhando e vigiando essas pessoas, porque elas são minhas vizinhas ou porque elas estão na minha comunidade. Elas estão veiculadas pelas técnicas de propaganda, elas estão veiculadas pelas técnicas de comunicação de massa, como, por exemplo, lá no início do século XX, o cinema, o rádio, a TV e agora as nossas redes sociais e daí por diante. Então, para o Bauman, existia um fenômeno sincrônico ao fenômeno do panóptico, que era o fenômeno do sinóptico. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Existiam as prisões, as escolas, as fábricas, e em paralelo acontecia esse cerceamento voluntário, essa servidão voluntária que se dava a partir da observação, da vigilância ininterrupta desses astros, dessas estrelas. Inicialmente no cinema, agora dos influencers digitais. O que acontece no século XX é que existe progressivamente uma diminuição do investimento do Estado e do mercado nas técnicas panópticas, porque eles começaram a constatar, a identificar que não só o comportamento humano passava a se moldar ao comportamento desses astros que eram observados, mas também existia ali um vínculo de mercado muito forte. E é aí que vem a questão do Big Brother. As pessoas que são selecionadas para a exposição ininterrupta de suas vidas são pessoas selecionadas para atingir determinados públicos e, a partir dessa vinculação com esses públicos, abrir possibilidades de mercado para que essas pessoas possam ser influenciadas numa servidão passiva, né? Numa servidão voluntária, a gostar das mesmas coisas, a vestir as mesmas roupas, a ter os mesmos cortes de cabelo. Ou seja, existe uma abertura de mercado a partir do momento em que eu ou uma massa de pessoas se interessa pelo Big Brother. Uma massa de pessoas se interessa pelo que acontece ali. Então, o entretenimento ele passa a ser uma oportunidade das grandes marcas, dos grandes negócios, de influenciarem milhões de pessoas a se comportarem como aquelas pessoas selecionadas para a observação. E, obviamente, isso gera um mercado novo, isso amplia o mercado novo. Por isso que tantas marcas se interessam por fazer suas divulgações, seus marketings no Big Brother, ou através do Big Brother, ou nos intervalos do Big Brother, para que milhões de pessoas sejam influenciadas e passem a desejar esses produtos, a desejar esse estilo de vida. Ou seja, a vida e o estilo de vida passam a ser mercadorias. Mercadorias para serem consumidas em massa. Tá? E aí o mercado, obviamente, ele fica afoito por
essa audiência. E é por isso que os influencers, é por isso que atores, atrizes, cantores, cantoras, enfim, todas as pessoas que se localizam no mainstream, elas são tão buscadas porque aquele estilo de vida ele passa a ser uma oportunidade de construção de um mercado específico. Mas vamos lá, então. E aí? Como que a gente lida com essa servidão voluntária de pegar o controle, ligar a televisão e assistir? Essa lógica do sinóptico, ela nos possibilita, não a lógica do sinóptico, mas a consciência de que o sinóptico existe, nos possibilita ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela em relação ao que a gente consome, em relação do ponto de vista do nosso tempo, do uso do nosso tempo, e também do rol do que a gente gosta, os gostos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, será que são gostos nossos ou gostos que são seduzidos pelo sinóptico? Porque o sinóptico ele lida com a estratégia da sedução, né? Ele seduz as pessoas. Por que no Big Brother, ou em todos os Big Brothers, basicamente as pessoas elas têm um shape legal? Por que essas pessoas elas são bonitas, né? Elas não só reforçam a ideia do que é belo, do que é bonito para a nossa sociedade, mas elas também ajudam a configurar e abrir essa estratégia de beleza, essa estratégia de, enfim, sedução, né? O sinóptico seduz. Diferente do panóptico que reprime, o sinóptico seduz. E nós somos seduzidos pelo sinóptico a partir do momento em que o nosso rol de desejos, o nosso rol de vontades passa a se afinar ao que silenciosamente o sinóptico nos plantou. Outra coisa, antes de finalizar, eu acho que os últimos Big Brothers, muito em função dos temas que aconteceram, tem a ver muito com as dinâmicas sociais. Então, uma outra estratégia do sinóptico que o Bauman usou com muita força. O Bauman, ele escreveu sobre Orkut, ele escreveu sobre Facebook, ele escreveu sobre programas de televisão. Enfim, o Bauman estava muito antenado a como o sinóptico também operava, né? E eu acho que nós podemos usar dessa estratégia. Entender como o sinóptico opera. E existem alguns fenômenos sociais que acontecem dentro do Big Brother que são, digamos assim, eventos que não estavam planejados, né? E aí são laboratórios importantes de leitura social que a gente pode ver. Então eu acredito, não vou entrar aqui em detalhes porque isso é tema para outro vídeo, mas é importante utilizar o sinóptico como também essa estratégia de entender como é que o mercado se utiliza dessa técnica de comunicação de massa, de atração, de sedução para o convencimento e, de certo modo, manipulação do nosso comportamento. Esse vídeo não é para deixar ninguém paranoico, esse vídeo não é para fazer as pessoas ficarem cheias de noias, e não é também para deixar ninguém preocupado, embora eu acho que seja um assunto de grande preocupação, mas é um alerta também para que a gente consiga se controlar. Ter conhecimento do sinóptico faz com que, por exemplo, na nossa vida prática, a gente se encha de dívidas no cartão de crédito a partir dos enlaces de sedução que o sinóptico nos lança. Então, curta esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você acha que é importante essa mensagem, essa comunicação acontecer, essa comunicação se estabelecer. E te vejo no próximo vídeo, meu amigo balmaniano, minha amiga balmaniana, e até já. Tchau.